Oi gente, tudo bem? Então, queria tentar falar uma coisa aqui sobre sobre relacionamentos, que como sempre é a demanda mais frequente que rola. No vídeo Os Opostos Se Atraem, eu não estou apontando mais que eu não quero mais colocar o negócio aqui, o card, mas Os Opostos Se Atraem, eu falei dessa coisa do que eu acho que mantém uma relação é um encaixe num outro nível. É um encaixe num nível inconsciente e tal, que é a minha espécie de fé nessa psicanálise do inconsciente. Tem gente que não acredita em inconsciente, eu acredito em inconsciente, são maneiras de enxergar o mundo. Eu acho que sem acreditar em inconsciente fica difícil de explicar uma porrada de coisa. Para mim, inconsciente é uma boa via de entendimento das coisas, não de explicação, mas de entendimento. É como se fosse um tipo de interpretação possível sobre o nosso comportamento. Assim, então, tá. Mas aí o entendimento do que é o inconsciente pode ser muito diverso. Assim, depende do autor, de quem está dizendo isso, quem está formulando isso. E aí na relação amorosa isso aparece como talvez a explicação do porquê que a gente se mantém num lugar ou não. No vídeo Relações que Nem Começam, ou porquê que você... Tem um outro vídeo que é sobre relações também, que é porquê você sempre escolhe a pessoa errada, assim. A ideia do dedo podre, né? Tem o dedo podre. E aí eu já falei muito isso, e falo, bom, quando você... gente, a abertura, calma aí. Quando você está num procedimento de repetição de um mesmo sintoma, escolhendo pessoas que te fazem mal, ou entrando em relações abusivas, ou replicando maneiras de terminar que são terríveis para a pessoa e para outra, traindo sem conseguir parar, ou sendo traído, entrando numa relação sempre, mesma história, eu acho que isso são chances que a gente tem de olhar pra gente, de verdade, eu acho mesmo, assim. Então, eu já falei isso, então ao invés de colocar no outro a situação da culpa do que está acontecendo, que até pode ser, mas isso não é a questão. Acho que em relações humanas é difícil de apontar culpa, assim. É claro que tem extremos, né? Tem extremos de relações realmente terríveis, e aí você fala, cara, essa pessoa é muito perversa com a outra, e aí tudo bem, mas ainda assim eu acho que fora uma situação de violência física extrema, a gente sempre tem alguma chance, isso é discutível, claro, dentro da questão da relação abusiva, mas a gente sempre tem alguma chance de saída. Às vezes a pessoa vai fazendo um enlace ali que fica muito difícil de sair, mas então eu estava tentando colocar essa ideia de que estar numa relação que replica um sintoma seu, uma situação sua, é uma chance para você perceber uma série de coisas, e eu acho que são essas coisas que fazem a gente então ter uma relação duradoura. Quando a gente fala o que é uma relação duradoura, o que é uma relação saudável, o que é uma relação que funciona. Por isso que eu fiz esse vídeo ontem desconstruindo a ideia da relação bem-sucedida. Mas uma pessoa me escreveu me perguntando, o que é isso então? O que é uma relação? O que faz uma relação durar mais tempo? Que troço é esse? E eu acho que eu estaria sendo profundamente leviano se eu dissesse, eu acho que é isso. Tem muitas hipóteses de muita gente muito diferentes, assim, hipóteses mais simplistas, outras menos simplistas, que vão dizer que, bom, por exemplo, você fica com alguém porque você quer uma complementaridade. Então as características que você não tem, você busca no outro, por exemplo. Daí a ideia dos opostos se atraem. Essa é uma ideia, por exemplo. Ou a ideia de que você fica com alguém quando essa pessoa te acolhe, ou te aceita do jeito que você é, enfim. Ou por exemplo, te dá algum afeto que é similar ao afeto que você precisa receber, ou que já recebeu quando criança. Ou que você vai justamente para aquela pessoa que evidencia a sua estrutura, a sua falta, que evidencia a sua falta. Então, nos lugares que eu tenho falta, essa pessoa, o que essa pessoa proporciona para mim é uma afirmação dessa falta, né? Por exemplo, no narcisismo lá, a gente está buscando uma confirmação no narcisismo, no espelho, a ideia do narcisismo tem a ver com isso, né? Do narciso, o amor por ele mesmo, né? Mito de Narciso é esse cara que se apaixona pela própria imagem no espelho, que o Freud recupera para falar sobre narcisismo. A gente pode falar mais longamente sobre isso, mas enfim, essa ideia do enamoramento de si mesmo, que é uma coisa que a gente está vivendo muito fortemente agora com as nossas selfies, né? Muito claramente. Mas então, quando você encontra alguém que te dá um rebatimento de espelho, que te provoca situações ou de acolhimento, quando você precisa de acolhimento, ou de insegurança, com alguém que nunca te deixa apaziguado, que está sempre te provocando uma dúvida, isso pode gerar uma vontade de estar ali para tirar essa dúvida, para conseguir fechar esse enlace, né? Para conseguir fechar essa espécie de dualidade e transformar isso numa coisa só. Mas isso é difícil de dizer porque, por exemplo, um sujeito pode estar buscando um acolhimento, outro sujeito pode estar buscando a quebra daquela imagem, a quebra do espelho. Um sujeito pode estar buscando essa ruptura numa relação. O outro sujeito pode estar buscando a afirmação. Então, para mim, qualquer teoria que diga uma pessoa fica com a outra por isso, por aquilo, qualquer pessoa que fale isso está mentindo. Ou está mentindo sem saber, porque acredita mesmo nisso e, enfim, defende essa ideia, para mim, sendo simplista, ou está mentindo mesmo para tentar só vender alguma coisa que teoricamente funcione como
ah, bom, para o amor funcionar é assim. Não existe isso, porque cada indivíduo tem uma estrutura que tem. E mais ainda, o que faz você ficar numa relação num momento não é o que faz ficar eu na relação que eu estou agora. Provavelmente, se tivesse eu com 25 anos e não com 35 conhecido a Flor, essa relação não teria acontecido. Ela é viável porque eu já tinha tido um filho, porque milhares de coisas já tinham acontecido. Então, o meu campo de espaço amoroso, de entendimento, de possibilidade de diálogo, uma pessoa escreveu isso ontem, muito maravilhoso. Os opostos se atraem, mas os dispostos conseguem manter uma relação. Acho que é do Gicovati também, essa ideia. Ele disse, as pessoas que escreveram isso no comentário. Então, realmente, se você pensar, então na sua estrutura você vai sempre buscar alguém que te faça mal. Na sua estrutura você vai sempre buscar alguém que seja igual à sua mãe. Na sua estrutura você vai sempre buscar alguém que te abandone. Isso tudo não é simples assim. A gente se modifica, né? Então, a ideia de estar disponível, disposto para o amor é um processo de construção também. Também tem essa ideia de que você não é capaz de amar no sentido de amor, de entendimento, percepção e vivência com esse outro não como objeto do seu desejo, mas como objeto de troca real, assim como você é objeto dele, e de troca profunda. A gente não é capaz disso com 15 anos de idade. Que pessoa que tem um amor com 15 anos de idade? Acho muito difícil de pensar. Você não tem estrutura para entender isso. Pode ser, mas é difícil. Então, é difícil de dizer até para o mesmo sujeito, porque esse sujeito vai mudando e encontrando outras coisas. Mas o que é importante salientar do que eu estou falando é que as suas repetições amorosas, relacionais, e não só no amor, especialmente no amor, elas são um campo muito fértil para você se entender. Isso é muito sério. Você tem essa chance de vislumbrar você mesmo por conta daquela relação. E de aprender sobre você, de falar, olha como que eu estou fazendo. E isso é que a gente desperdiça enfiado no nosso sintoma de querer receber o que a gente acha que merece. Então a gente tá sempre frustrado pelo mundo não estar dando pra gente o que a gente acha que a gente deveria receber, e a gente não é capaz de olhar pra gente. E a relação, a grande parada da relação é essa, é aprender sobre você. A gente vem pro mundo aqui, nasce e tal. Aí quando a gente começa a ter consciência da gente mesmo, lá pros 4, 5 anos, por aí, 6, 7, não sei, começa a perceber de quando que é a sua lembrança primeira, por exemplo. A partir dali sua consciência está meio formada. Ali você já é um sujeito cheio de neuroses, cheio de maluquices. E aí a gente passa a vida tentando entender o que foi formado nesse primeiro período. É uma brincadeira que eu tô falando, mas então também é um pouco verdade. Então a relação serve como uma espécie de campo de experimentação e de estudo e de pesquisa para você se entender e se descobrir e se entendendo, poder se modificar. E poder se tornar uma outra pessoa, talvez uma pessoa mais inteligente, menos estúpida, que repita menos os erros, que seja capaz de olhar para si, que seja capaz de perceber as próprias dores, as próprias ameaças, as próprias fraquezas, enfim. Então, não existe resposta do porquê que uma relação continua e se mantém no sentido geral. Existe essa resposta que você pode pesquisar sobre o seu percurso como sujeito que se relaciona, como sujeito que existe no mundo. E isso dá muito trabalho. E a gente, em geral, não está disposto a ter esse trabalho. Porque dá trabalho. Amanhã eu queria falar uma coisa amanhã sobre por que a gente se apaixona por alguém, que é diferente do que a gente se mantém numa relação. Esse é um assunto muito longo que a gente devia estudar muito mais. Mas por que a gente se apaixona? E aí eu queria falar do Romeu e Julieta, que é um negócio que eu adoro aquele texto como ideia. Amanhã a gente fala sobre isso, se tudo der certo, depende, vamos ver. Obrigado.